Tem duas expressões em inglês, que é uma pave the way e a outra é trailblazer. Trailblazer ou blaze a trail, que também é uma outra expressão, eles falam no sentido de ser o primeiro, de ser um pioneiro naquela área, de ser a primeira pessoa a fazer. E o foco dessa expressão é mais no você ser o primeiro, você descobrir, você desbravar algo novo. E não é isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar uma coisa diferente, que é a expressão pave the way, que é que traz atenção para o que você faz, pavimenta ou facilita ou vai gerar alguma influência para as pessoas que vão caminhar depois. É exatamente isso, tipo, as atitudes que você toma vão ter reflexos, vão afetar de certa forma as pessoas que virão depois. E é esse o foco, tipo, não é você ser o primeiro. Tá tudo bem se você quer ser o primeiro, não tem julgamento nenhum, mas o que eu quero trazer hoje não é desse sentido, é mais o sentido de como isso pode afetar as pessoas que você ama e as pessoas que virão depois. Algumas semanas atrás eu fui fazer uma aula pela primeira vez, uma aula de dança, e eu tava bem ansiosa, eu tava bem nervosa, porque eu não conhecia ninguém e eu que tava querendo fazer aquela aula há muito, muito tempo. É, cheguei lá, não conhecia ninguém, tive que falar com a professora, tive que, tipo, eu nunca tinha ido no lugar, eu não sabia onde era, eu tive que aprender onde que era o lugar, onde que era a sala, e lá dentro daquele prédio, eu tive que falar com a professora, eu nunca tinha falado, eu não sabia ninguém, não conhecia ninguém que tava indo na aula, então eu tive que fazer todas essas amizades, fazer todas essas conexões e ainda aprender tudo sobre esse lugar novo, né? Eu confesso que foi muito assustador eu pensar e eu também por muito tempo eu esperei pra tomar essa decisão de fazer essa aula, mas foi muito legal. Eu amei demais. Eu amei dançar. Eu já dancei há muitos anos atrás, faz uns 15 anos que eu fazia aula de dança. E eu amava dançar, eu amava as amizades que eu tinha da dança. Eu realmente adorava aquele ambiente. E eu sinto muita falta. Foi por isso que eu decidi voltar a dançar. E foi delicioso, assim. Não posso falar que não foi. Só que até eu tomar essa decisão de ir lá foi muito, assim, assustador, porque realmente eu não conhecia nada nem ninguém e parece que um leão ia me atacar se eu tomasse essa decisão, se eu tivesse essa atitude de ir lá fazer isso. Mas no final deu tudo certo, obviamente que não foi nada demais. As pessoas foram super amigáveis, queridas, enfim. E uma coisa engraçada aconteceu, eu postei um story falando que eu estava testando essa aula de dança e sim, tipo, umas 4, 5 amigas minhas vieram me mandar mensagem falando: "Nossa, eu tô querendo testar essa aula, eu tô querendo fazer essa aula há muito tempo". E eu fiquei com medo de ir, eu não tinha ninguém pra ir. E, enfim, vários motivos e coisas que também me pararam, que também por muito tempo, tipo, eu fiquei: "Ai, mas eu não conheço ninguém. Ai, mas e se eu não souber dançar? Mas ai, se o beginner for avançado". E todas essas coisas que a gente se coloca na nossa cabeça antes de a gente tentar algo novo, antes da gente se colocar nessa situação e antes da gente fazer esse algo novo conhecido e fazer esse processo de se familiarizar. Faz um tempo que tem uma expressão em inglês que ela fica voltando na minha cabeça toda vez, e é a expressão "you pave the way", que é basicamente você pavimenta o caminho para as outras pessoas passarem. É uma expressão que fala mesmo de o que você faz facilita o processo para as outras pessoas. E depois disso, tipo, todas as minhas amigas que eu conversei, elas vão querer fazer essa aula. Todas essas pessoas, tipo, já se tornou algo muito mais familiar para elas. Tipo, o fato de eu ter ido. E eu não tô falando que é porque eu sou muito maravilhosa, sou muito grande, enfim. Mas eu sinto que se fosse qualquer amiga minha, eu também ficaria muito mais tranquila, mais em paz de testar e não seria uma coisa tão desafiadora. Eu fiquei pensando muito nessa expressão e em como as coisas que a gente faz influenciam as pessoas que a gente ama e as pessoas ao nosso redor, nossos amigos, nossos familiares, mesmo quando a gente acha que é uma coisa boba, uma coisa pequena, uma coisa que, tipo, ninguém vai ligar, ninguém vai notar, mas quando a gente tem esse instinto de ouvir o nosso coração, fazer uma coisa que a gente, tipo, tem muita alegria ou que a gente acha que vai nos dar um pouco mais de liberdade, enfim, tomar aquele passo mesmo que seja com medo, porque foi uma coisa que eu fiz com medo, tipo, até eu lembro quando meu marido me deixou, ele falou: "Ah, tá tudo bem, você quer que eu te espere, você quer que eu entre com você?". Eu fiquei tipo: "Não, tá tudo bem, é uma coisa que eu vou fazer sozinha", mas porque era tudo novo, existe esse medo, assim, de fazer as coisas, de se desafiar, enfim.
Eu não tive tanto medo de vir pra Austrália porque não tinha tantas coisas novas. Eu acho que eu coloquei na minha cabeça que o meu marido ia estar aqui, ou agora marido, né? Mas é uma pessoa que eu confiava muito, uma pessoa que paved the way pra mim, que ele realmente pavimentou a estrada para que fosse mais fácil para quando eu passasse. Imagina se ele não tivesse tomado essa atitude, talvez eu também nunca teria tomado. Ou sei lá, ia demorar muito, muito mais e eu ia precisar de outra pessoa para fazer esse processo de não facilitar, mas de certa forma também, mas também de quebrar esses medos que a gente coloca na própria cabeça de talvez a gente não consiga, ou é tudo novo, e se der errado, enfim, todas essas coisas que passam na cabeça antes da gente realmente se colocar na situação. A gente às vezes nem sabe o que vai acontecer, não faz ideia, e já tá lá colocando um milhão de coisas, né? É uma coisa que eu tenho tido muito carinho e pensado muito, tipo, se eu não fizer isso, mesmo que eu estou com medo, talvez várias pessoas que me amam e que estão ao meu redor também não se permitam fazer. É, nada grande, nada extraordinário, nada que ninguém não possa fazer, mas talvez se eu tomar esse passo, as pessoas sintam mais liberdade e mais, assim, coragem, motivação para exercer aquela coisa também. Talvez se eu nunca fizer, talvez também demore para as outras pessoas fazerem. Eu lembro que quando minha amiga tirou, a gente chegou juntas na Austrália, a gente também não tinha carteira no Brasil, a gente foi tirar a carteira de motorista mais ou menos na mesma época. E quando ela foi fazer a prova prática, ela já começou a treinar e eu estava me enrolando, me enrolando, me enrolando. Ela foi lá, fez, passou e eu fiquei tipo, não acredito. Tem que fazer também, se ela consegue passar, eu também consigo passar. Tipo, não é nada extraordinário, é uma coisa que nós podemos, mas porque ela foi lá e tomou a decisão de fazer, eu também me senti assim com esse instinto de ir lá e fazer. Então, essa coisa, tipo, não, eu tenho que fazer também. Tipo, eu tô me enrolando, olha, ela tem carteira, a gente pode dar uma volta de carro, se, né? Se ela precisar, eu posso dirigir também, se a gente quiser viajar. Enfim, era uma coisa que eu sempre quis, mas porque eu talvez não vi ninguém naquela situação que eu estava, eu ficava demorando e me enrolando pra fazer, sabe. E eu sei de um milhão de situações na minha vida que depois que eu vi alguma pessoa próxima, ou alguma pessoa que eu amo fazendo, eu fiquei tipo: "Nossa, é totalmente possível. Nossa, eu realmente consigo fazer isso. Se essa pessoa conseguiu, eu também vou tentar, eu também vou me colocar nessa situação", sabe. Porque é uma coisa que a gente é um caminho que a gente libera uma vez que a gente tá caminhando nessa direção de pavimentar uma rua nova, de descobrir um caminho novo, é é isso, é a gente conseguir fazer não só pela gente, às vezes pelas pessoas que virão depois da gente também, sabe. Mesmo que você fez muito mais tarde, mesmo que a sua trajetória foi totalmente diferente, mesmo que você teve mais dificuldades, imagina se tem alguém que tá passando pelas mesmas dificuldades que você e se vê na sua vida e toma essa motivação de continuar, de fazer alguma coisa desafiadora, de, enfim, tentar uma aula nova ou de, enfim, fazer alguma coisa só porque você liberou esse caminho, você liberou essa forma de fazer. É muito incrível isso, eu não tô falando isso, assim, ai, provavelmente de uma forma do ego, mas uma forma de, tipo, as ações que a gente toma realmente influenciam as pessoas ao redor, os nossos amigos e familiares e pessoas que a gente ama ao nosso redor, em geral. Mas se a gente não tiver essa consciência e se a gente sempre se privar de fazer algumas coisas porque a gente acha que não vai dar certo, enfim, essas pessoas também sofrem com as nossas falta de atitudes ou com nosso medo, nossa, enfim, paralisação, digamos assim, essas pessoas também sofrem, porque elas também poderiam alcançar coisas muito, muito antes ou muito mais tranquilamente, porque às vezes se você fizer isso, se você acha que tem capacidade de fazer e tem coisas que são pequenas te parando, talvez essa pode ser uma grande motivação, as pessoas que vão vir depois de você. Um beijo, eu espero que isso fique claro, eu espero que eu tenha tido a clareza de passar isso pra vocês e que isso traga, de certa forma, uma reflexão. É, é isso, até mais. Vejo vocês na semana que vem.